Sim. Tá, então olha só. Então vamos olhar aqui, eu vou só ampliar para melhorar. Essa secreção, João, é de substâncias trazidas do Golgi. Entendi. E essa aqui é uma excreção. Então, quando eu digo ali, ó, em 5 observa-se a exocitose, podendo determinar excreção ou secreção, em 5 é só excreção. 5 não pode ser uma secreção, porque é nítido o resíduo do resto da mitocôndria e do resto da alimentação. Tudo bem aí? Fica claro? Tudo bem. Bem, então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu só pegar agora as minhas coisas aqui, o que eu preciso, deixa eu ver onde é que estão minhas telas e onde é que foi parar meu simulado. Agora eu estou uma fera nesse zoom aqui, ele não me passa mais para trás. Vamos para 16. A 16 é uma questão também de transmembrana, ó. Raquelzinha, moléculas que atravessam o mosaico da membrana, ó, não tem englobamento. Eles são chamados de transmembrana. Seletivos, de novo. Tranquilo, viu aí? Sim. Tá? Vamos lá, A, B, C. Então, observe o esquema sobre os transportes transmembrana e as afirmações feitas. Letra A. Então, letra A não, número 1, né? Em A, temos o transporte passivo do tipo de fusão simples. O que vocês têm a me dizer? A substância bolinha bem pequenininha atravessa a bicamada de fosfolipídio sozinha. Portanto, verdadeiro. Em B, olha o que está acontecendo. Uma bola bem maior, uma molécula bem maior, precisando do quê? Do sítio receptor da permease. Então, difusão facilitada em B. Então, diz ali, ó, em B, temos o transporte que necessita de permeases, enzimas transmembrana, que auxiliam a passagem de substâncias pesadas ou grandes através do arranjo molecular da membrana plasmático celular. Perfeito também. Vamos para a letra C. Olha a C. C está pegando o quadradinho e colocando forçadamente, olha o ATP aqui para vocês. O ATP fazendo uso de uma enzima que obrigatoriamente tem que ser chamada de bomba. Olha o gradiente que ele coloca aqui. Tem um quadrado dentro e 3 fora. Mesmo assim, o quadrado sai. Se o quadrado sai, é porque ele está indo do menos para o mais, contra o gradiente de concentração, e por isso ele precisa do ATP. Então, lá em cima, 3, em C, ocorre o transporte ativo das moléculas, atravessando a membrana com auxílio de enzimas bombas e ATP. Falso a letra 3, o número 3. A letra C. Por quê? Porque permease é para transporte passivo, como a B. Para o transporte ativo de C, eu preciso usar uma enzima que tem o nome de bomba. O nome dessa enzima é bomba. Então, falso, apenas 1 e 2, Canadá. Pode falar. Não, estou reclamando aqui que você fez uma coisa que eu errei no detalhe. 17, gente. Observe a figura abaixo acerca da osmose. Então, aquela figura que eu já mostrei para vocês em aula, está lá no vídeo da aula gravada. Né? Situação 1, uma situação, então, uma solução, vamos dizer assim, extracelular hipertônica. Situação 2, isotônica. Situação 3, hipotônica. O que eu vejo em A? Eu vejo a célula animal sofrendo crenação por excessiva plasmólise. Em B, o contrário, né? Turgência excessiva e a explosão celular por hemólise. Na letra C, a plasmólise da célula vegetal, que pela presença da parede e vacúolo não morre. O mesmo ocorrendo em D, que é a turgência da célula vegetal. Né? Sendo que a situação do meio é uma situação flácida, é uma situação isotônica. Então, vamos às alternativas. Em 1, deixa eu ver se eu consigo mostrar tudo assim, né? Em 1,
Na situação 1, verificamos que as células são hipertônicas em relação ao meio e por isso sofrem plasmólise. Falso, né? O meio é hipertônico em relação às células. As células são hipotônicas em relação ao meio, por isso que elas perdem água. Que a água passa do hipotônico para o hipertônico. Então, o contrário. A gente sabe que nessa situação, a água por osmose é sempre do hipo para o hiper. Então, se as células estão perdendo água, é porque a célula, vou botar só na vegetal que é mais fácil de ver, né? A célula é hipo e o meio ao redor da célula, obrigatoriamente, é hiper. Bem ao contrário. Portanto, falso a primeira informação. Já começamos bem a questão, né? Botando Lu, ela é como se a célula a água saísse da célula para diluir o meio, então. Exatamente. Olha aqui, ó. A célula está tentando diluir o meio. Ela está numa situação hipertônica, tanto uma quanto a outra, então elas perdem água para o meio. Olha, tanto uma quanto a outra perdendo água. Claro que essa aqui murchou demais, porque ela não teve um controle osmótico adequado, até porque não tem o vacúolo para fazer essa determinação. Tá? Beleza. Obrigada. Do outro lado é o contrário, né? Então, já vou aproveitar e botar aqui. Do outro lado, nós temos a situação hipertônica na célula, ó, e o meio hipotônico, por isso, como o meio é hipotônico, ele põe água para dentro da célula. Tanto no animal quanto na vegetal. Só que no animal explode, a vegetal sobrevive. Então, vamos ler ali. Então, letra A1, letra A e C, falso. O erro está no hipertônico, né? A gente sabe que esse aqui seria hipotônico. Ele está falando do meio. As células são hipertônicas. Na verdade, é o meio que é hipertônico. 2. Situação 2, as células são isotônicas em relação ao meio e o vacúolo da célula vegetal regula sua pressão osmótica. Perfeito, verdadeiro. Na situação 3, o meio é hipotônico e as células sofrem turgência. Perfeito também. Então, aí, relacionamos a resposta apenas 2 e 3, Dinamarca, questão de número 17. Essas questões são certas na prova, né? Claro que em cada prova não cai tantas assim. Uma questão, pelo menos disso, deve ter no vestibular. Tanto Enem quanto URGS, tá? 18. Ah, tá certo. A opção que completa corretamente os números 1, 2, 3, 4, 5 do esquema é qual? E agora, vamos botar o nomezinho nas coisas? Número 1, o que é o número 1? Tá lá dentro, eu posso falar que é tanto a representação do núcleo quanto do nucleolo. Eu não sei ali, tá? Eu posso botar núcleo e eu posso estar apontando para o núcleo do núcleo, né? Que a gente chama de nucleolo. Tá? Claro que eu poderia estar colocando outras correspondências. Nucleoplasma, cromatina, mas daí é forçar demais. Núcleo e nucleolo basta para nós. Situação 2, eu posso estar apontando para o citoplasma. Mas quem sabe eu poderia também estar apontando para o hialoplasma, que é o preenchimento dessa unidade citoplasmática. Forçando muito, se eu quisesse ser muito filha da puta, olha o que eu botaria, citoesqueleto. O citoesqueleto nem está sendo demonstrado direito aí, mas eu sei que ele existe. De repente, no espaço celular, eu quisesse estar falando de citoesqueleto. Claro que eu não faria isso numa questão de vestibular, mas poderia. Tá? 3. O que é o 3 aqui? O 3, sem dúvida, é o vacúolo. E vocês vão lembrar que esse vacúolo tem na sua membrana, a membrana vacuolar é chamada de tonoplasto. Então, eu poderia usar os dois nomes se eu quisesse na questão. O 4, gente, é um cloroplasto. Tá? Poderia ser um outro tipo de plasto. Poderia usar o termo plastídeo, sei lá, glicoplasto, oleoplasto, mas nitidamente um cloroplasto ali. E o 5, sáculos achatados sobrepostos, é o complexo de Golgi. Então, nós temos aí o golgiossomo, né, a organela golgiense. Essas seriam as estruturas demarcadas
para a anatomia da minha célula. Aí eu sacaneei vocês nas alternativas um pouquinho. Tá? Letra A. Não, vou até fazer diferente. Número 1. Tá? Número 1, tu aceita letra A, letra B, letra C, letra D e até mesmo nas reticências, ó, a letra E, porque eu poderia estar núcleo. Quem está delimitando o núcleo, eu usei o nome antigo carioteca, eu poderia estar falando como nós representamos aqui, da cromatina. Tudo isso eu aceito para número 1. Ou seja, pelo número 1, tu não consegue resolver nada da questão. Número 2, citoplasma. Então, eu aceito o citosol da letra A, parede celular, nem pensar na letra B, né? Citoplasmas nas letras C e D, e até citoesqueleto, como eu disse para vocês, na letra E. Aí, se a resposta fosse citoesqueleto, ia ser muito difícil, uma questão mais severa, assim, na hora do vestibular, tá? Depois nós temos, no número 3, vacúolo. Então, vacúolo da letra A, aí letra B tá fora, citoplasma não tem nada a ver. Letra C, tonoplasto, poderia aceitar. Vacúolo da letra D e tonoplasto da letra E. Número 4, cloroplasto. Então, letra A tá fora, mitocôndria. Poderia ser letra B. C tá fora também. Poderia ser letra D. E poderia até, se eu quisesse, falar dos tilacoides, né? Do cloroplasto. E para finalizar, número 5, tem que ser Golgi. Então, poderia ser o Golgi da letra A, mas que já está cortada, né? Retículo, nem pensar. Letra B está fora. Letra C também fora. Resposta Dinamarca e mitocôndria. Nada a ver mitocôndria na letra E. Feito? E No retículo liso não tem nenhum ribossomo. retículo liso, 0 ribossomo. Totalmente fora o ribossomo, tá? Nada de ribossomo. Então, aqui, ó, para deixar bonitinho, o que não poderia ser justificado como resposta? Letra A, só mitocôndria estava errada. Letra B, parede celular estava errado. Citoplasma estava errado no local que estava e retículo. Letra C, vocês cortaram mitocôndria e retículo. Letra D, a resposta. E letra E, o que estava errado? Só mitocôndria, né? É isso aí. Que amor de questão, né? Coisa mais simples, claro. É uma questão simples, a URGS cobra também, mas a própria dona URGS faz esse jogo, muitas vezes, de palavras com vocês, por isso que eu fiz também. 19. Estrutura formada por celulose. Determina a resistência e sustentabilidade das células eucariotas. O que é? Parede celular. Onde é que está o sinônimo de parede celular? Membrana esquelética, né? Parede celular é o mesmo membrana esquelética, letra A. Tem outros? Não, só membrana esquelética e parede celular. Claro, lá na célula bacteriana, a parede celular, que é a estrutura peptidoglicana, se eu tiver outros envoltórios, eu posso chamar também de parede celular ou envelopes, cápsula, mas basicamente na célula procariota. Na eucariota não, na eucariota vai ser mesmo parede celular ou membrana esquelética. 20. Também a questão não é minha, ó, gente, questão da URGS, tá? Considere as afirmações abaixo sobre a membrana plasmática de células de animais pluricelulares. A URGS a gente ri, né? Me dá um animal que não seja pluricelular. Todos são. Tá? Então, quer dizer, de animais. Não só dizer que é pluricelular, porque todos os animais são pluricelulares. Os íons potássio tendem a sair da célula por difusão simples, a favor do gradiente de concentração. Vamos lembrar que o potássio, gente, cá dentro, o potássio entra na célula por bomba e, portanto, se ele sai da célula, é por difusão. Ele pode sair de duas maneiras, tá? Ele sai da célula, ó, por difusão.
Ele pode sair de duas maneiras, usando permeases na difusão facilitada e por canais, isso a gente vai ver mais tarde também lá no tecido, quer dizer, vamos corroborar melhor, né? Sempre dando aquelas nossas explicações mais completas, no tecido nervoso, por canais de vazamento. Então, quando a gente quer falar aí do item 1, a gente pode dar essa explicação aqui. Deixa eu só botar para vocês. Item 1, tá? Então, o potássio é na rua e cá dentro, né? Então, esse seria a bomba, o nosso potencial de repouso. Então, o K entra na célula por bomba e sai da célula por difusão. Se ele usar uma permease, sai por difusão facilitada. Se usar um canal de vazamento, esqueci de continuar, sai por difusão simples. O que diz a URGS aí? Sem muito explicar, o nosso potássio, então, tende a sair da célula através a favor do gradiente, ele está nos colocando, então, através da difusão simples. É uma maneira. Então, item 1 está aqui. Só lembrem, tá, que se ele estiver falando nesse quesito de difusão, ele está falando de um processo, ó, que ele chamou atenção para nós a favor do gradiente de concentração. A gente tem que lembrar que esse é um processo físico. Por isso ele usou a palavra tende a sair. Ah, o potássio tende a sair. Por que a palavra tendência aqui? Porque é um processo físico, é o natural evento das moléculas ir a favor de seus gradientes de concentração. 2. Açúcares de pequena cadeia e aminoácidos, olha só, o açúcar de pequena cadeia pode ser uma glicose, a glicose é enorme para a membrana. Então, açúcares como glicose e aminoácidos necessitam de ajuda de proteínas para atravessar a membrana. Vocês sabem muito bem que sim, através das permeases. A gente já havia ali comentado sobre a difusão facilitada, então, verdadeiro. 3. Olha que absurdo que a URGS fez. A ocorrência do estímulo. Olha que dificuldade a questão. A ocorrência de um estímulo, queridos. Tá? Então, eu preciso do potencial de ação. Provoca, em células nervosas de mamíferos, provoca a entrada para o citoplasma de potássio por difusão simples. Potássio entra na célula por bomba. Então, ele está te mostrando a entrada. E a entrada tem que ser por bomba e não difusão. Portanto, resposta 1 e 2, Canadá, questãozinha da URGS do ano passado. Viram que ela mistura tudo, né? Achei difícil, Lu. É difícil. Quando Bem tu faz difícil, não, e a gente vai, ó, é difícil, claro que é o contexto, né? O contexto neurológico. Quando a gente chegar no tecido nervoso, eu vou desenhar para vocês aquele neurônio, vou mostrar os dendritos recebendo o impulso nervoso. Este impulso nervoso virando o impulso elétrico, produzindo os potenciais de ação. Aí, se o potencial for de ação, nós vamos ter a difusão do potássio, só que para dentro da célula, a relação, a difusão para fora e a bomba para dentro. Então, nós vamos ter aquele potencial de ação, mostrando que o sódio entra e o potássio sai. Né? Então, nós vamos falar o contrário do que está escrito aqui. Ó. Olha lá na 1. Os íons potássio saem da célula por difusão. Tá certo? Por quê? Porque ele sai da célula por difusão, contrário se ele entrar na célula por bomba. Tá, deixa eu ajudar vocês com aquela vocabulário, né? Se ele faz a difusão,
ele faz o que a gente chama de potencial de ação, tá no simulado 2, lembram? E se ele tiver em repouso, o que tu chama de cá dentro, potencial de repouso. Então, claro que não é fácil assim na cara, mas também não é difícil. Aí depois a gente, quando juntar tudo, vai lembrar desses conceitos todos. Então, ó, a ocorrência de um estímulo. A ocorrência de um estímulo é, na verdade, tu vivenciar tanto potencial de ação no nó, quanto de repouso na bainha. Vocês lembram disso ou não? Potencial de ação só acontece no nó do neurônio. A gente chama de nó neurofibroso. A gente tem aí no livro 1, na parte de bioquímica. E o potencial de repouso pode ser no nó e pode ser na bainha de mielina, para justamente a gente provocar o salto do nosso impulso. Vocês lembram ou não lembram disso? Lembrar, a gente lembra, né, Lu? Mas é que chega na hora da questão e aí a gente fica já... Tá, tudo bem, mas lembram dessa explicação. É só porque eu quero dizer assim, Sim. o item 1, ele está falando de um potencial de ação. E o item 2, ele está falando de repouso. E essa é a sacada da questão. Quando ocorre um estímulo, provoca a entrada de potássio. A entrada é o que a gente falava cá dentro, na rua cá dentro, né? Então, é que o item número 1, ele está homenageando a ação, se vocês forem olhar neurologicamente. E no item número 3, ele está homenageando o repouso. Então, quando ele foi falar do repouso, ele deu a explicação como se fosse ação. E aí não casa as informações. Por isso é falso. Porque se tu tá falando do repouso, tu tem que estar falando de bomba aqui. Ó, ele entra, olha aqui a informação que eu dei para vocês, ele entra por bomba. Isso é repouso. Ele entra por bomba. Repouso. Enxergaram? Sim. Sim. Então tá. Ó, de novo, a gente viu lá em bioquímica 3 sódios para 2 potássios, entendemos que eram 2 cátions na membrana, também entendemos que era maior e menor positividade, acabou. Aqui na membrana plasmática, a gente falou sobre o transporte ativo, relembrou alguns conceitos e viu que isso acontece tanto na bainha quanto no nó. Então, dentro da bomba, a gente vai falar tanto no nó quanto na bainha. E, bom, e aí tinha a anatomia do neurônio. Acabou também. Quando agora nós recebermos o livro 2, que já está na gráfica, tá? Essa semana eu recebo ele, enfim, já para deixar com segurança para a gente não se atrasar. Quando lá no livro 2 nós formos estudar o tecido nervoso, a gente vai olhar a anatomia da célula e vai juntar todas essas informações e vocês vão ver que legal que isso é. Tanto no tecido nervoso quanto nos órgãos nervosos na fisiologia. E aí vocês vão chegar no vestibular, caindo essa questão, eu juro para vocês, vocês vão tirar de letra. Mas é uma construção que a gente tem que fazer. Se o potássio está na rua, olha aqui, ó, sair. Se o potássio está na rua, tu tem difusão e ação. Se o potássio está cá dentro, tu tem entrada e bomba. E aí tu tem repouso. Até lá, muita água ainda vai rolar nessa cachoeira. Muita questão sobre isso ainda nós vamos comentar. Tá? Pode falar, João. Não sei se eu printei, mas de qualquer maneira printo de novo aqui. Quando tu diz ação, tipo, o cá dentro aconteceu a ação, ele vai para fora. E para ele voltar para o repouso, ele entra de novo. Exatamente. Ó, ele sai para criar o potencial de ação, invertendo as cargas no nó. Aí o impulso passa pelo nó e ele rapidamente entra na célula novamente. Então, quando eu digo ação, eu digo que o K está saindo da célula. Quando tu diz ação, é porque o K está saindo da célula. Tá. Por isso que a letra A1 aqui é verdadeiro. Os íons potássio saem da célula, tá? E tu cria a ação. É o que nós chamaríamos de despolarização. Te lembra desse termo? Sim. Então tá. Mas vamos aguardar assim, ó, tem muito mais informação que eu vou trazer para vocês em outras provas e, claro, em outras questões.
mas a gente está indo bem, tá? Só que essa não era minha, ó, essa era da URGS, e a URGS quis escrever, então, claro, fazendo toda uma mistura, né, de informações, literalmente, como a gente diz, fazendo uma salada de frutas na prova. Foi uma questão, sim, Raquel, uma questão difícil, tá? Como foi a prova de 2019, ela teve uma cara de maior dificuldade se comparada com 2018, e aí veio 2020, que foi mais difícil ainda. Então, a URGS ela veio aumentando o grau de dificuldade nas provas. 2019 ainda nós tivemos uma prova como um todo média, mas essa questão difícil, né? E 2020 foi de lascar. Gente, 21. Temos aqui uma célula, tá? Uma célula animal, embora ela seja uma célula quadrada, ela é uma célula animal por duas razões. Tu não enxerga vacúolo grande e tu não enxerga cloroplastos. Ela só tem mitocôndria e pequenos vacúolos. Então, mesmo ela sendo uma célula quadrada, que parece lembrar uma célula vegetal, e outra, ela não tem parede celular, ela é uma célula animal, tá? Número 1, o que nós temos no número 1? Número 1, nós temos o complexo de Golgi. Número 2, aqui do ladinho, nós temos o retículo endoplasmático. Naquela face ali, deixa eu ver que eu botei por cima. Ele pode ser tanto liso quanto rugoso, mas é um retículo, tá? Endoplasmático. Com as bolinhas bem pretas, ele é nitidamente rugoso. E esse aqui eu até poderia, de repente, chamá-lo de liso por não ter tanta veemência das bolinhas, né? Porque aqui, ó, parece um liso. E o 3, nitidamente o retículo endoplasmático também, só que esse, sem dúvidas, rugoso, né? Então, as rugas aí, os ribossomos bem nitidamente apresentados à questão, tá? Então, mitocôndrias, enfim, umas vesículazinhas, os corpos aí podem ser até lisossomos pela célula. Agora vamos ver o que está como correto. Opa, não posso mexer. Alternativa 1, então. Letra A. A estrutura de número 1 é o complexo de Golgi, tá certo? Responsável pela formação do acrossomo do espermatozoide. Certíssimo para nós. Né? O Golgi ele tem muitas funções, entre as funções que eu posso estabelecer está a formação da cabeça do espermatozoide. Eu poderia lembrar também a formação dos lisossomos na célula animal, secreções, né? Então, entre tantas funções, eu escolhi uma aí que eu achei oportuna. Então, o que está errado nas demais alternativas? A estrutura de número 2 é o complexo de Golgi, a gente já sabe que está errado, né? O retículo endoplasmático, ainda vou chutar que é o retículo liso, então. Mas olha que eu continuei com vocês, responsável pela divisão dessa célula. Eu quis que vocês confundissem essa célula com uma célula vegetal. Quem divide essa célula é o centríolo, tá? Porque essa é uma célula animal. Então, a gente teria não só o erro do Golgi, como o erro da divisão, tá? O 2 é o retículo endoplasmático e quem divide a célula é centríolo. C. A estrutura de número 2 é o retículo rugoso. Até por ali eu mesma fiquei na dúvida, tá? Responsável pela síntese de celulose, mas eu já tenho certeza que não. Celulose é açúcar, e aquele retículo, então, se é o liso, até poderia estar falando de algum desenvolvimento de açúcar, mas não celulose, né? Porque a célula é animal. Então, quer dizer, o C está tudo errado ali. Ele até pode ser um retículo. Se eu tiver que comparar o 3 e o 2 vai ser liso. A celulose não tem metabolismo em célula animal. E ainda falando da parede celular dessa célula. Essa célula não tem parede celular, essa célula é uma célula animal. Dinamarca. A estrutura de número 3 é o retículo rugoso, que está certo. Responsável pela síntese de proteínas, o que está certo. Mas celulose nessa célula ainda chamada vegetal está errada. A célula é animal e nós não temos composição de celulose. Letra E. Esta é uma célula animal, certíssimo, é uma célula animal. E está em processo de divisão. Não me parece estar em processo de divisão. As organelas estão bem postas, as organelas estão trabalhando, o núcleo está visualizado, quer dizer, o núcleo não está sendo desmanchado para eu deixar essa citação. Esta célula é uma célula em intérfase, portanto, errada a letra E. Resposta plausível desse teste, então, o acrossomo do Golgi, letra A. Foi muito rápido?
Então, 22. Ah, 22 é enlouquecedora, né? O que eu tenho, então, na 22? Vamos lendo as questões e vamos vendo o que cabe. Assinale a correta com relação à figura, né? Número 1 pode ser a carioteca da letra A. Número 2 é o poro. Número 3 é o retículo rugoso, nitidamente mostrando, né, as membranas, ó, com os ribossomos, que são as bolinhas roxas. Número 5 é um ribossomo. Então, cadê o número 5 ali, a bolinha, ó, mostrando, tá certo. Número 11 é uma cisterna do Golgi, tá certo? É um sáculo achatado do Golgi. Poderia chamá-lo de dictiossomo, se eu quisesse. E, portanto, tudo deu certo na letra A. Resposta do teste, letra A. Vamos ver o que está errado nas demais alternativas. Fala, João. Ali aquele 4 é um rugoso, né? Retículo, não, olha só. Olha só. O retículo rugoso tem ribossomos na face externa. O 4, as bolinhas estão dentro do sáculo. O 4 é um retículo liso e as bolinhas são a secreção. A secreção não, mas a sintetização de substâncias não proteicas. Olha a face externa, aqui está lisa, ó. Ele é liso, ó. Quando o retículo é rugoso, o ribossomo está na face externa. Ah, tem duas coisas aqui que estão aparecendo diferentes, que tu tem que ter um olho bem bom para ver, tá? Tu tem o ribossomo, que eu vou botar a flecha bem em cima dele. Isso aqui é um ribossomo. E tu tem uma substância dentro do retículo, que é essa aqui, ó. Olha a diferença. Tu tem uma bolinha dentro do retículo, tá? Que eu vou botar aqui, ó, dentro do retículo a bolinha. E se tivesse ribossomo, onde é que teriam que estar os ribossomos? Teriam que estar aqui, ó, João. Aqui fora os ribossomos. E eles não estão. Então, 4 é, na verdade, uma membrana de retículo liso. Foi por isso que eu te perguntei aquela hora. Ah, sim. Não. Tá, então aqui seria o retículo liso, ó. Vamos ver o que está errado na B. Digo que a número 1 é membrana nuclear, tá certo. Número 3 é o retículo endoplasmático rugoso, tá certo. Número 4 seria o retículo liso, também certo. 5 eu tô chamando de lisossomo. Olha aí como tá errado, ó. Isso aqui é um lisossomo. Isso é um lisossomo, né? Que seria mais ou menos aqui no 7. Então, 5 tá errado. E o 9 é o golgiossomo, que estaria certo. Letra C. O número 2 é o poro de carioteca, que está certo. Número 3 é o retículo liso, está errado. Ó. Número 4 é o retículo rugoso, também está errado. Número 5 é um ribossomo, que está certíssimo. E o número 7 eu estou chamando de grão secretor, que está errado. Olha aqui, ó. Olha de onde vem. Eu até nem posso chamar de lisossomo, eu errei ali, ó. Olha aqui o que está vindo, ó. É a vesícula que está vindo do retículo para formar o Golgi. O lisossomo estaria aqui, ó. Esse aqui seria o lisossomo. Ai, meu Deus, não consigo pegar a caneta. Ó, esse aqui seria um lisossomo ou grão de secreção, depende para onde ele vai. Né? No caso aqui eu estou vendo que ele é uma secreção. Mas se ele ficar dentro da célula, esse carinha aqui poderia ser o lisossomo. Ah, que figura genial essa, lisossomo. Mas olha aqui, ó, essa 7 aqui, ela é uma vesícula do retículo. É aquela vesícula dictiossômica que sai do retículo e vai formar o Golgi. Tá? Vamos lembrar aqui é a face cis do teu Golgi. Então, ela está recebendo a vesícula. Tá? Então, voltando ali a questão, o grão secretor no 7 não poderia ser. Está errado. Depois nós temos Dinamarca. 3, retículo liso, errado, é rugoso. 4, ribossomo, tá errado, é o 5. 5, lisossomo, também tá errado. A gente sabe que o lisossomo T-force aqui poderia estar sendo homenageado pelo 10 ali. Cisterna do Golgi, número 8, tá certo. E ribossomo no 11, tá errado também. Letra E. 3, retículo liso fora, é o rugoso. 6, vesícula reticular, olha onde eu fui, ó, certíssimo.
O 6 é uma vesícula reticular. Perfeito. A gente poderia chamar até de dictiossômica, pelas nossas aulas. 9 é uma cisterna, tá certo? 10 é uma vesícula do Golgi. Não é uma vesícula, né? É uma cisterna do Golgi. E 11 não pode ser ribossomo. 11 é um conteúdo qualquer de dentro do Golgi. Então, essa é mais uma questão que eu quis trabalhar com vocês, a possibilidade de olhar a anatomia, né? Olhar estruturação. Ela não é difícil, ela só é trabalhosinha, de ficar olhando e percebendo as alternativas. Para terminarmos a correção de hoje, e a gente consegue brilhantemente ficar 2 horas, né? Que é genial, assim. 23 questões e a gente leva 2 horas. Vocês me perdoem, tá? Se, né, for muito tempo. Vamos lá para 23, ó. A pontinhos é a enzima que auxilia, olha ali que bonitinho, passagem de hipertônico para hipotônico na membrana. Então, é o conceito de difusão facilitada. A permease é a enzima que auxilia a passagem de solutos do meio mais, ó, hipertônico ao meio hipotônico. Portanto, letra A. E, por favor, escrevam certo aí, permease, porque eu botei com 2 S's. Eu botei um verbo, né? Permease. Permease. Aí a bomba, tanto de letra B quanto C, tem a ver com transporte ativo, né? Teria que ser daí do hipotônico para o hipertônico, ao contrário, tanto sódio, potássio quanto cálcio. Catalase é uma enzima do peroxissomo, peroxidase é a mesma, então não tem nada a ver Dinamarca e Equador com o conceito trabalhado na 23. Portanto, Argentina. Penúltima. São macroelementos para manutenção do metabolismo de um ser vivo. Tá? Sempre, gente, sempre. É o nosso CHOMPS mais sódio, potássio, cálcio e magnésio. Esses são os macroelementos para o desenvolvimento de qualquer ser vivo. Claro que quando a gente fala desses elementos, a gente está sempre lembrando que eles estão na forma iônica, tá? Então, são íons, né? O CHOMPS mais 2 metais alcalinos e 2 alcalinos terrosos. Então, acho que foi simples agora a questão, né? Deixa eu só printar também aqui para botar. Então, tá aí essa análise. Carbono, sim. Enxofre, sim. Ferro, não. Hidrogênio, oxigênio e fósforo, sim. Brasil, a resposta. Nitrogênio, oxigênio, sim. Manganês, não. Zinco, Magnésio. ferro... Oi? Manganês. Manganês? Sim, mas o certo seria magnésio. Ah, magnésio seria o certo, perfeito. Zinco e ferro e iodo não, embora sejam importantíssimos para o nosso corpo, não. Carbono e hidrogênio sim, ferro não. Então, resposta Brasil. E a última, gente, eu quis brincar com vocês de pegar uma série de informações de uma diversidade de conteúdos trabalhados até aqui. Pena que nós estamos no nosso último minuto, vai cair, tá? Mas a última, ela nos diz isso aqui, ó. Na atmosfera primitiva, da Terra primitiva, havia pontinhos, gás importante